Oi, gente. Hoje a gente deixou mais perto, dá pra enxergar. Sim, porque a gente tá com uma colinha aqui, a gente anotou As perguntas de vocês, né? Nós selecionamos algumas. Porque na verdade a gente selecionou as que tiveram, que mais gente perguntou sobre o mesmo assunto. Porque a gente achou que assim era uma boa estratégia pra gente conseguir responder pra mais pessoas, né? E tirar as dúvidas de vocês. A primeira pergunta... É polêmica. Como fazer quando o teu concorrente vive te copiando? Foi a pergunta que fizeram pra gente. Enfim, gente... quem conhece a gente, as alunas do curso, a gente conversa bastante sobre isso, assim, que isso não é uma preocupação pra gente, assim, a gente realmente não se importa com isso. Na verdade, a gente acha a concorrência que ela é saudável, até porque, na verdade, senão a gente não estaria formando mais um monte de gente pra entrar no ramo, mas a gente entende que quando tem concorrentes fortes, concorrentes que te desafiam, que tu acha massa, isso é muito legal, porque sobe de nível, o segmento sobe de nível e tu te puxa pra ser ainda mais massa, entende? Assim, então a gente sempre olhou com esse olhar, assim, de que a concorrência era uma coisa saudável, todo nicho tem tudo. Eu não consigo dizer que foi bem sempre, né? No começo a gente se incomodava bastante também, a gente tinha algumas coisas que a gente se apegava mais. Com o tempo a gente viu que a gente foi evoluindo tanto por conta da concorrência, que foi muito maravilhoso. Então a gente começou a achar isso uma coisa muito boa para crescimento, desde que seja íntegra, desde que seja uma concorrência que ninguém queira puxar o tapete de ninguém, que a gente olha os nossos concorrentes, a gente sempre olha, só que a gente não olha com a intenção de copiar. A gente sempre olha, porque a gente tem que ficar sabendo de tudo que está acontecendo. É pesquisa de mercado, isso aí todo segmento tem que fazer. Tu tem que saber o que o teu concorrente está oferecendo, que preço ele está trabalhando, isso é inevitável para te manter no mercado, né? Agora a gente nunca olhou com uma coisa de cópia, né? Isso a gente sempre teve muito claro, de que a gente não queria copiar, a gente queria se diferenciar. Então a gente sempre foi, assim, normalmente se o concorrente está indo para um lado, a gente quer tentar ir para o outro, de acordo com o nosso DNA, né? Então assim, a concorrência, ela é necessária e é saudável para fortalecer o segmento, tá? Sim. Até porque a gente sempre fala em relação também à feira, né? A gente não faria feiras sozinhas, né? A gente não faz bijóis sozinhas, a gente não faz Minas Frente. É incrível, porque quanto melhores os teus concorrentes, melhor a feira fica, melhores são os resultados. Isso é, assim, fato. A gente tem, assim, a gente viveu isso e a gente fala porque é realmente isso. Então, assim, quanto melhores são os teus concorrentes, melhor tu fica, melhor os eventos que tu participa são. Então, assim, a feira fica mais bonita, vão mais clientes, né? Porque toda marca forte puxa mais cliente pra tá. Então o público aumenta. E aí é mais chance desses clientes que as outras marcas puxaram e ver o teu stand, né? Então, assim, isso, quando o mercado tá aquecido e com muitas marcas muito legais, é show de bola. Realmente alimenta e assim, tipo, que eu posso dizer, engrandece e realmente fortalece o segmento. Então, assim, concorrência, gente. E a Amanda A Amanda tem um fato que ela ainda essa semana ela comentou comigo de um filme que ela já assistiu algumas vezes. Sim, eu sou dessas que assiste várias vezes o mesmo filme. E teve um filme que eu gosto bastante, que é Pegando Fogo, ou Burnt, que é um filme que ele é um cozinheiro, não tem nada a ver com o nosso ramo, sabe? Ele não tem na Netflix, tá? Mas vale a pena ver. Porque tem uma cena, ele é um filme que ele é um chefe super renomado e tal, enfim, acontece toda a história do filme e em uma das cenas ele tá muito por baixo, assim, e ele chega passando mal na frente do concorrente, do maior concorrente dele, do concorrente direto, assim, e o concorrente cuida dele, quando ele volta a ficar bem, assim, aí ele diz assim, mas por que você cuidou de mim? Ele falou assim, porque eu preciso de você, porque você me faz ir a lugares que eu nunca teria ido. Então, assim, eu achei incrível a frase, eu cheguei falando pra Alice, gente, é a maior verdade. Assim, eu às vezes sou muito grata aos nossos concorrentes, porque eles fazem a gente evoluir de um tanto, assim, então, assim, assistam esse filme. E a dica, é uma cena curta, mas que eu achei com um sentido maravilhoso. Assim. Ah, tem gente que já viu, esse filme é sensacional. É sensacional mesmo. Muito massa. Gente, então vamos para a segunda pergunta.
Porque bastante gente veio atrás sobre ter perfis misturados, né, no Instagram. E uma das perguntas era assim: faço make e faço biju. Qual a dica para não ficar confuso no Instagram? E aí, essa que é específica, né, de make e biju, mas tinham outras pessoas perguntando: perfil pessoal, perfil profissional, misturo, não misturo. E aí, a dica de faço make, faço biju, pra mim, é separa porque vai ficar confuso. Se tu queres, a primeira pergunta é assim: se tu queres construir uma marca, criar a tua identidade, separa, né? Porque senão tudo vai depender do objetivo, né? Como aqui a gente fala com marcas, né? Se quer construir a tua marca, separa os perfis. Exato, porque não tem como não ficar confuso. Um dia tu vai estar oferecendo um make, outro dia biju, e aí? O que é essa marca? Sabe qual é o nome? Então, eu não acho que tenha como. Então, assim, minha dica é separa, mas tu consegue sim linkar e chamar o público de um perfil para outro. Quando tu for postar uma make muito massa pro final de semana, põe um brincão e aí indica pro outro perfil, né? Assim tu vai fazer o teu cliente migrar para os dois, consumir conteúdos diferentes. Ele vai saber, hoje eu quero ver make, então ele vai ver make, né? Não quando de repente biju, de repente make, de repente um batom. Eu separaria. Eu também, gente, eu tô dizendo porque eu tô vendo uma pessoa, eu não consegui ver o nome, mas menina, por favor, aluna! Deixa salva, porque eu não tô conseguindo ouvir nada, tá travando. Gente, pode deixar, vai ficar salva, tá? Mas nos acompanhem aqui, vamos lá. Gente, a gente tem muita saudade das ex-alunas. Que massa. Ai, Vanessa, que bonitinha. Vou chorar, não chora não. Tá. A terceira pergunta é como definir quantos modelos fazer e quantas peças de cada. Isso é uma coisa que, assim, tudo depende, tem que ter histórico, depende se tu vai vender, se tu vende varejo, se tu for varejo ou atacado, como que tu vai trabalhar. Mas a gente indica pelo menos 3 peças de cada para começar. Por quê? Porque tu vai ter que pilotar essa peça, né? Vai ter que cronometrar o tempo dela, assim, vai fazer foto, vai postar nas redes sociais, e aí tu faz uma só, todo esse trabalho anterior fica perdido. Então isso é uma coisa que a gente sempre fala para as nossas alunas. Agora, se o teu foco vai ser atacado, a gente, quando começou no atacado, quando a gente teve o nosso primeiro representante, a gente começou a fazer 6 peças de cada. Sabe? Só que, gente, isso é feeling, a gente vai sentindo. E depois... E aí, a gente foi crescendo gradativamente, né? Porque, assim, quando a gente fala assim, 3 peças é porque, assim, gente, se tu não cronometra, tu não tem como fazer a tua mão de obra, descobrir o teu preço, calcular o preço correto, sem fazer essas 3 peças, tá? É isso que a gente ensina muito às meninas no curso, porque não tem como, sabe? Tu não tem como fazer uma peça e dizer que cronometrou ela direito. Tá? Ponto. Então faça 3 peças, faz a cronometra e precifica da maneira correta. E aí no atacado, para ti escalando, foi gradual e de acordo com a tua demanda, né? Porque com histórico mesmo, né? A gente avaliava, a gente começou sempre assim. Logo que a gente começou, a gente já colocou um software, a gente colocou um sistema. Muito bonitinho. Eu não consigo não ler, gente. Desculpa, eu tô prestando atenção. Mas logo que a gente começou, a gente já contratou um software. Então, as nossas vendas eram todas lançadas ali no sistema. E aí a gente via o que tinha vendido, a gente fazia o levantamento do que tinha vendido mais e tal, e a gente sempre pra próxima vez que a gente fosse, quando não era bem organizadinho assim, coleção, mas a gente dava uma olhada no que tinha vendido mais pra ir começando a produzir. Hoje não, né? Hoje a gente tem um histórico, tem um planejamento muito mais detalhado e muito maior. Mas antes a gente fazia desse jeito. Quando a gente ainda era da época das fichinhas, a gente fazia mesmo porque a gente tinha um mix de peças que a gente criava e a gente ia vendo o que estava faltando. Então, assim, é feeling. O começo é muito feeling, né? É o que tu vai sentindo que vai vendendo. O que não dá pra fazer é uma de cada, nem pro atacado e nem pro varejo. E aí vai escalando aos poucos que vai dando tudo certo. Mas anotem as vendas, porque sem isso tu não vai saber esse histórico. Então, assim, anota. Mesmo que não tenha software, anota tudo. Exato. E aí, uma outra pergunta. Como trabalhar com cores para fabricar bijus? E, gente, aqui
A nossa dica é estude muito mistura de cores, mas também se pergunte se isso faz parte do teu DNA. Eu e a Amanda, a gente sempre amou cores. A gente tem uma linha grande dos neutros, que são esses que vocês estão vendo aqui, mas a gente ama cor. Grande parte da nossa coleção, ela é com mistura de cores. Então, o que a gente fez? Isso fazia parte do DNA da Maria Cereja, então a gente definiu que a gente ia pesquisar muita cor. E esse é sempre o nosso grande quebra-cabeça. A gente começa construindo a nossa coleção pelas cores, né? Que cartela de cores que a gente vai usar? A gente se pergunta muito. E aí a gente vai descobrindo, a gente vai formando outras cores. A gente vai... E a gente pesquisa estampas mesmo na parte de confecção, sabe? A nossa equipe faz muito isso, assim. Na parte de pesquisa, elas vêm com misturas de cores. Elas já sabem que é assim, então elas vêm sugerindo misturas de cores para as próximas coleções. Isso é uma coisa que acontece muito. Elas vêm, assim, com estampas mesmo, estampas grandes, de marcas que elas veem que elas acham muito legal e tal, dos desfiles que elas estão vendo, e a gente vai trabalhando em relação com essa mistura, sabe? Então, o que precisa? Porque a gente não vai misturando assim na louca. A gente estuda as misturas de cores. E o que nos agrada e o que tem a ver com o DNA da Maria Cereja. Então a gente sugere que façam isso também. Exatamente. Então, ó, já tem até ali mais pessoas dizendo em relação à Pantone. É isso mesmo. Uma das opções que a gente sempre vê a cor que a Pantone vai lançar, só que ela lança uma forte tendência, né? E aí dessa forte tendência a gente vê se combina com o nosso DNA, com as cores. Já tiveram vezes que a gente não usou. Vezes que a gente não apostou na cor da Pantone, entendeu? Então, assim, mas a gente sempre olha, normalmente dá certo, e a gente pega essa cor e aí trabalha ela ao longo com misturas de outras cores que a gente já carrega como nosso DNA, enfim. Mas a Pantone é uma ótima dica, sim. Sim. Mas a dica é estudar e fazer, porque dá bem certo. Quem gosta de trabalhar com cor, dá bem certo. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Essa aqui. Quanto cobrar para consertar peças que não são minhas? Não faça. A gente não faz. A gente no começo fazia. Fez, muito. Né? Fez. Só que aí começava muito assim, chegar peças que não tinha nada a ver com as nossas. Até hoje a gente faz as reformas das peças da Maria Cereja e a gente faz isso assim. Porque a gente gosta mesmo, não quer que a cliente fique sem a peça. A gente sempre fala, nosso cliente não vai ficar sem a peça, mão, sabe? Nunca, ela não vai ficar sem. Mas as peças que são nossas. Mas as peças que são nossas, por quê? Porque aí tu tem já a pedraria, tu já tem o material, tu tem o know-how daquela peça. Chegavam pra gente muitas peças que às vezes não tinha nada a ver com o material que a gente trabalhava e a gente ficava quebrando cabeça atrás daquela matéria-prima. E a gente perdia muito tempo, principalmente no início, quando a gente é muito eu-keep, como diz uma aluna nossa, né? Então, assim, quando tu é eu-keep, tu não tem tempo pra perder tempo com outras coisas que não foi um erro teu, né? Isso é uma coisa que o outro fornecedor tem que resolver. Aí ela vai passar a ter segurança de comprar de ti, porque tu resolve as tuas peças. Ela tem que buscar aquele outro fornecedor para resolver as peças dele, né? Então, assim, não tem nem questão de cobrar ou não cobrar. Eu indicaria não fazer. Claro, responder com a maior educação, ser muito polido em relação a isso. Ninguém quer perder cliente, mas dizer, gente, com esses materiais eu não posso me comprometer porque eu não trabalho. Então, essa reforma eu vou te pedir para, né, tu resolver com esse fornecedor as nossas peças. Eu te garanto que eu resolvo tudo, mas de terceiros a gente não reforma porque eu realmente não tenho tempo. Pronto. Sabe? Fica claro, fica cordial e tá tudo bem. Eu vejo que, assim, a gente tem que aprender a dizer não, né? Alguns não são muito importantes. A gente fica com muito medo de perder cliente por conta de não fazer uma reforma, por conta de não vender fiado, por conta de N coisas. Mas dizer não é muito importante pro teu crescimento e pra também educar as pessoas. Porque se o teu produto é bom, eles vão voltar. Exatamente. E, gente, obrigada por tanto carinho. Eu tô lendo ali, tá? Obrigada mesmo. Vamos lá. Aqui. Onde procurar o que vai ser tendência?
E aí, gente, a gente olha muitas plataformas, né? A gente tem o Pinterest, e aí a dica do Pinterest é colocar palavras em inglês, porque ele é mais atualizado na versão americana, né? Tipo assim, eles alimentam o Pinterest muito mais que a gente. Então, assim, busca lá. E até porque, normalmente, quando a gente vai lançar o nosso verão, eles já estão no verão, então tu consegue ver o que eles estão fazendo. Então, busque. Se tu quer verão 2020, Summer 2020, né? Se tu quer acessórios, então tu vai colocando essas palavras em inglês tu vai receber material de mais qualidade e é uma mais plataforma atualizado. Que a gente gosta bastante da parte, porque pesquisa lifestyle, assim. E hoje é muito legal ver isso. O que o pessoal tá usando, o que as pessoas estão usando, assim, isso é muito legal e no Pinterest é massa. A gente sempre olha muito os desfiles também, porque assim... Das principais semanas de moda. Exato, a gente até listou aqui Milão, Londres, Nova York, a São Paulo Fashion Week. Por quê? A gente tem que entender como que essa mulher vai se vestir para entender que acessório ela vai querer usar, né? Que acessório vai somar nesse look? A gente sempre se pergunta muito. Então, assistam, sabe? É dever de casa, é dever nosso de pesquisa. Quem trabalha com o setor criativo tem que estar acompanhando. E isso, assim, ó, porque às vezes, mas aí eu nem entendo, né? É porque, assim, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a olhar as informações de moda e não querer sair dali com aquela informação e replicar ela. Porque o que a gente tem muita... eu vejo que a fulana tá usando, então eu vou lá e faço o que a fulana tá usando. Aí, isso é o que não é legal, entende? O que é bacana Porque nesse momento, quando tu faz, só um adendo, nesse momento, quando tu faz isso, depois tu vai brigar por preço. Então, tu tem que construir o teu valor, entendeu? Agregar valor ao teu produto. Então, tu vai conseguir sendo original, descobrindo o teu DNA, fazendo coisas diferentes. Isso. Então, assim, isso é ir construindo a tua marca e aprender a olhar coisas maiores e interpretar aquilo e fazer o que tu sentiu daquilo mesmo, sabe? Olhar as tendências de gente muito grande, vai lá e olha Chanel, Dolce & Gabbana, Prada, vai olhar coisa grande, sabe? E eles usam muito acessório nos desfiles, tá, gente? E se o acessório não tem nada a ver com o teu DNA, mas olha muito também a questão assim, eles usaram muita pérola, então vai vir forte essa tendência. Eles usaram muito um brinco um lado diferente do outro. Então, quem sabe, vai ser aquele meu 10% da coleção, que a gente já comentou numa outra live. Eles usaram muito o banho dourado, então, quem sabe dourado eu tenho que aumentar um pouquinho as na minha cores, coleção, né? Então, alguns materiais, resina, sabe, gente? É isso, assim, sabe? Interpretar. Assim, o que a gente quer falar uma coisa que a gente faz pra vocês, e a gente sabe que não é tão fácil ter acesso, mas quando a gente fala do WGSN, aí todo mundo fala, meu Deus, mas isso é muito caro. Não, realmente é caro, nós não temos o WGSN, né? Mas como é que a gente consegue acessar essa plataforma e tem conteúdo, assim, ó, que é de muito longo prazo, sabe? Eles passam as macro tendências, é muito legal, assim, muito legal. A nossa criação vai pesquisar nesse portal uma vez por mês, sabe? E como a gente é associada do Núcleo de Moda, do Núcleo de Moda Sul-Catarinense, a gente tem acesso através do Senac, porque tem uma parceria e a gente acessa esse portal lá. Então, a gente só tem que agendar um horário, vai lá e acessa. Mas pode ir quantas vezes quiser, tudo, Sim, ótimo. É sabe? ótimo. Então, por que a gente está falando desse portal? Devem ter outras instituições em outras cidades, em outros estados, que façam esse tipo de coisa. Gente, tem outros portais, não precisa ser o WGSN, pode ser a Uzi Fashion. Nós já assinamos o Uzi Fashion uma vez quando a gente não tinha esse acesso ao WGSN, sabe? Então, são portais muito legais de moda, que já tem um tempão lá na frente, onde tu consegue uma informação assim já muito adiantada, tu já começa a preparar, tu vai... como é que eu posso falar? Mas tu vai digerindo aquela informação, sabe? Pra ela ficar natural pra ti começar a gostar, sentir vontade de fazer, assim, é muito legal. Exatamente. E a gente quis dizer muito essa questão do associativismo, porque eu acho que a nossa mentalidade também, quando a gente entrou pra esse grupo, ela mudou. Eu acho que até o Viver de Biju, ele meio que nasceu depois que a gente teve essa experiência. Já faz uns 3 anos que a gente faz parte do Núcleo de Moda Sul-Catarinense. E lá, só temos nós de biju, mas é um polo têxtil, né? E a gente viu que
as marcas concorrentes, elas estavam ali, né? Porque elas concorrem entre elas, mas elas estavam se ajudando. Tem um grupo no WhatsApp onde eles trocam informações. E alguém sabe, alguém de piloteiro, alguém sabe mexer naquele software tal, não sei o que das quantas. Sabe, gente, a gente tá naquele grupo e a gente vai se ajudando muito. É muito legal. Então, assim, eu acho que daí veio assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa pelo nosso segmento, o nosso setor precisa disso. Então, assim, se juntem, sabe? Vejam realmente esses... Talvez não tenha um polo, um núcleo de biju, mas tem de moda, e a gente faz moda, né? Então, assim, se associe, porque ali, além de trocar figurinhas e informações e compartilhar o dia a dia, tem alguns benefícios que sozinho a gente não consegue. Gente, mais uma dica, porque assim, como hoje tudo em rede social é muito forte, o Instagram é uma rede que tem muito de moda, né? Então, lógico que pesquisa também deve ser feita nas redes sociais, no Instagram, sim. E tem muito Instagram. Desculpa, só vou aqui, ó. Repete o nome desse outro portal, WGSN, ou Use Fashion. Beleza. Mas assim, ó, e aí tem Instagrams muito massas. As principais blogueiras do nosso país, elas devem ser olhadas. Gente, o pessoal segue elas, quer consumir o que elas usam. Assim, elas fazem as marcas elas geram a tendência, sabe? Porque as marcas convidam elas para ter o preview com elas, a primeira apresentação é para elas. Essas grandes blogueiras, elas têm a informação privilegiada, então elas que vão ditar a tendência, elas que vão ditar a moda. Então sigam, né? Tássia Naves, Camila Coutinho, Camila Coelho, essas meninas assim, elas estão sempre muito antenadas e vale a pena ver o que elas estão fazendo. Exatamente. E agora deixa eu chegamos no meio da live. Sim. Gente, uma coisa que a gente quer muito pedir, tá? Quem tá gostando aí, dá um print aqui na live. A gente vai fazer até pose pra vocês, ó. Dá a live, print gente. Na live e compartilha com quem vocês acham que essa informação pode chegar. Vocês vão estar nos ajudando, tá? A entregar mais valor, mais conteúdo pra mais gente. Coloquem nos stories de vocês e marquem a gente, marquem o Viver pra gente saber. Dá um print aí e marca a gente, que a gente quer ver quem tá assistindo a gente, porque aqui às vezes a gente não consegue conversar com todo mundo, mas depois a gente consegue ver todo mundo que mencionou a gente, tá bom? Então dá um print aí e marca a gente, por favor, @Viver de Biju. E sim, a live vai ficar salva. Tá, mais uma pergunta então. Quando vocês iniciaram, foi com capital de giro? E daí é uma pergunta grande essa. E como iniciaram a produção? Então vamos lá. Vamos lá. Como que a gente iniciou, gente? A gente não iniciou com capital de giro, tá? Zero capital de giro. A gente começou com zero capital, a gente começou com uma produção bem pequena, foram 12 pares de brincos, tá? E a gente foi assim, a gente fez parcelado, fez na condição que dava pra gente, a gente não tinha nem dinheiro pra pagar à vista, então a gente colocou pra frente e batalhou pra produzir tudo e vender pra quando caísse o cheque, a gente ter o dinheiro pra quitar. Foi assim que a gente começou, tá? Então, não, a gente sempre foi fazendo assim, sabe? E aí, o que a gente fazia? A gente pegava... A gente não tirava nada bem no começo. Não, a gente não tirava nada, porque a gente sabia que já tinha que reinvestir. Então, a gente comprou pouquinho, foi lá, montou tudo no final de semana, chamou as pessoas conhecidas, assim, vendeu tudo, foi lá, comprou mais, sabe? Não pegou o dinheiro, a gente foi lá e reinvestiu até ter um montante mais gordinho. E aí a gente conseguiu começar a fazer as nossas retiradas. A separar, mas foi assim que a gente fez. E a nossa produção foi muito pequena, mas eu acho que aqui foi o start que a gente, assim, a gente tinha muito medo da primeira contratação, mas a gente não hesitou em fazer, sabe? A gente sabia que a gente tinha que vender. A Mana ainda tinha uma jornada dupla, eu também. Então, assim, o que a gente fazia? Eu produzia, a gente fez uma contratação de meio período, né? E é isso que a gente vai falar, assim, porque às vezes as pessoas pensam assim, meu Deus, parece que já precisa de uma mega estrutura. Não, a gente tinha uma pessoa de meio... Era assim, ó, eu trabalhava à tarde e à noite, a Alice trabalhava o dia inteiro e tinha uma pessoa de meio período, sabe? Então, assim, depois, porque primeiro era eu à tarde e à noite e a Alice durante o dia. Então, assim...
Não precisa ter uma mega estrutura, começa com o que tu consegue fazer, só que pra ir crescendo... E detalhe, gente, tem que ter coragem de contratar, né? Tem que ter coragem de contratar. E assim, às vezes muitas me respondem assim, ai, mas eu trabalho em casa, nós também. Era na sala da casa dos nossos pais. Olha só que invasão de privacidade. E junto, essa pessoa que a gente contratou ficava meio período na sala da casa dos nossos pais. A gente tem até hoje a mesa que a gente fabricava na sala da casa dos nossos pais, a gente tem aqui na Maria Cereja. Hoje a mesa de separação da Maria Cereja é a mesa que a Maria Cereja começou, que era a Maria Cereja inteira. Então, assim, a gente tinha um pedacinho, assim, eu e a Alice trabalhava bem juntinho, era um pedacinho, assim, pra nós duas trabalhar com todo o material que a gente tinha. Então, assim, a gente tinha as caixinhas tudo em cima, assim, e começou fazia. muito, muito, muito pequenininho, sabe? Muito pequenininho. Né? Então, foi assim que começou tudo. Vamos lá. Ah, tá. E a questão de produção, aí a gente fazia, no começo a gente errou bastante também essa parte, só um adendo, porque a gente fazia uma de cada, então não façam, volto naquele assunto, e aí depois a gente foi crescendo. Sim, é porque a gente também não fazia ideia, a gente pesquisava, mas a gente não tinha pra quem perguntar. Era uma coisa bem assim, a gente não tinha pra quem perguntar, as marcas de biju meio que fazia todo mundo igual a gente, então a gente foi desenvolvendo métodos nossos e processos nossos, sabe? Pra entender como deveria ser calculado o preço da maneira correta, né? Pra entender como as coisas deveriam ser organizadas da maneira correta, então tudo foi um processo, assim, né? Hoje é mais fácil, a gente tá aqui, tem essa rede pra compartilhar, naquela época não tinha isso, era a gente e acabou. Era a gente quebrando a cabeça, mas tá. Como fazem para planejar o financeiro? Consideram os meses fracos promoção? Sim, existe sazonalidade, tá? E a luta, na verdade, de vendas é não ter essa sazonalidade. Então, tu tem que criar nesses meses de baixa, sim, ações ou promoções que tu suba as tuas vendas, suba o teu faturamento. Então, a gente programa o financeiro, sim, inclusive compras, tudo aqui é planejadíssimo, sabe? Porque a gente já tem histórico dos meses que são os mais baixos pra gente, e aí a gente se programa pra realmente performar bem nesses meses, não ter prejuízo, né? Que é isso que toda empresa deve fazer, buscar o seu ponto de equilíbrio, e buscar realmente fazer ações. Eu acho que assim, o ponto-chave é tu saber quais são os teus meses de baixa e aí traçar o que tu vai fazer para ele não ser um mês de baixa. Sou farmacêutica, também amo fazer biju. Minha parceira. Exatamente. E aí, assim, a gente até esse mês teve uma aluna que a gente tava trabalhando forte com ela, a parte de vendas, ela tava muito empenhada numa ação e ela tava falando assim, gente, eu consegui faturar muito mais do que no ano anterior nesse período. Mas por quê? Ela foi atrás de lançar novidade, ela não fez promoção, então assim, isso é muito legal. Só que tu tem que traçar estratégias, por isso que às vezes é interessante tu ter uma contratação para ter alguém te ajudando na produção, para te poder pensar em outras coisas. E a venda, gente, é muito importante. É o combustível, né? De tudo. Assim, mas a gente, quando planeja o nosso ano, hoje, quando a gente planeja o nosso ano, o que a gente sabe? A gente sabe quais são os meses de baixa e a gente sabe quanto a gente tem que vender antes para não sofrer nesses meses. Então, pra gente acaba sendo assim. E a gente também, nesses meses que são de baixa, a gente faz ação pra, como a Alice falou, pra gente ter resultado de qualquer maneira. Mas pra gente não ser pego de surpresa, né? Então tudo a gente planeja dessa maneira. Vamos lá. Julho é sinistro aqui na Bahia. Mas não é só na Bahia. Não é na Bahia. Julho é um mês de baixa. Eu vou explicar por quê, gente. O que acontece? Julho, normalmente, quem vende no atacado, as lojas entram em promoção. E também começam a se preparar para gastar mesmo, para investir na nova coleção que é em agosto, né? Que normalmente lança em agosto. Então, julho, ninguém quer muito comprar. Elas querem baixar o máximo possível do estoque, né? E aí depois performar em agosto. E aí em julho, no varejo, ele fica também um pouco, né? Assim, porque muitas férias, o povo viaja, então gastam com outras coisas, né? E aí que tá o grande barato, porque vender quando tá aquecido é fácil, de que a arte de vender é quando tá assim, sinistro. A Alice sempre trabalha isso com o nosso comercial, porque realmente, né, vender quando a pessoa tá te procurando, quando a pessoa vem. Tu não tá vendendo, ela já tá comprando, ela comprou, tu sofreu a venda, tá? E aí quando tá em baixa, aí sim, aí é mérito teu, aí tu vendeu. Isso aí.
Tá. Vamos lá. Dicas pra quem tá começando do zero. A dica número 1 eu adoro. Eu queria muito que todo mundo seguisse. Essa foi a única que a gente nunca errou. Porque assim, ó, não misturar o dinheiro da empresa com o teu. Dica número 1, não mistura, saiba o que é da tua empresa e saiba o que é teu. Isso é muito importante. A gente sempre tratou a Maria Cereja como uma terceira pessoa. Ô, Jesus! Peraí, que já volto. A vida real. E assim, a gente sempre tratou a Maria Cereja desse jeito e sempre deu certo. Por conta disso, a gente pensa também. Porque a gente sempre soube quanto a Maria Cereja estava gerando de lucro, quanto a gente estava tendo de dinheiro, quanto que ia precisar. Não estava tudo misturado, embolado nos cartões, sabe? Sempre foi assim. Sempre foi assim. A segunda dica é estar disposta. Pra quem vai começar do zero mesmo, tá? Não tem investimento como a gente. Tá disposta a ser equipe, a aprender a fazer de tudo e tá disposta a fazer de tudo. Não ficar com desculpinha. Se tu queres abrir um negócio, tu vai comprar, tu vai vender, tu vai fabricar, tu vai fazer, sabe? Tudo. E é assim, porque daí não adianta reclamar, porque se o sonho é ter um negócio e não tem dinheiro pra começar, não tem jeito. As mãozinhas aqui vão ter que entrar em ação e fazer tudo. E, gente, o grande barato de tu passar por todos os setores, que ainda no começo a gente nem tinha todos os setores, mas a gente fazia de tudo. Quando a gente começou a estruturar os setores aqui na Maria Cereja, que aí a gente já tinha equipe, a gente sabia como liderar esse setor, porque a gente já tinha feito, né? A gente já tinha produzido, a gente já tinha vendido, a gente fazia tudo. Então, assim, hoje a gente está estruturando o nosso time de marketing. Eu sei, porque eu ficava muito com essa parte, eu respondia todo mundo, eu sei quanto tempo demora para estar fazendo as coisas, sabe? Eu vivi na pele. Então, quando a gente passa por tudo isso, depois para ir estruturando também fica mais fácil. Tinha uma pergunta ali, eu não consegui ver quem Deixa era. eu ver. Mas assim, e pra quem já mistura tudo, ainda tem chance? Lógico que tem. Lógico que tem. É só ir separando aos poucos, né? Se não tem uma conta só da empresa, abre uma conta só pra empresa, aquele cartão é só pra empresa, sabe? A gente trata tudo muito assim, sabe? Quando a gente foi contratar uma segunda pessoa pro nosso financeiro, o medo dela, porque ela já tinha trabalhado em outras empresas, não, porque eu tinha que pagar o cartão. A primeira pergunta dela na entrevista mesmo assim, ela disse assim, tá, mas assim, vocês têm as coisas separadas? Porque ela já tava com medo. Porque fica um rolo mesmo, quem mistura não consegue. Não existe isso de a Maria Cereja pagar o nosso cartão, ou cada uma paga as suas contas, né? E cada uma se mantém dentro do seu salário, faz o que quiser com ele. Então, assim, nada a ver o caixa da Maria Cereja com a gente, assim. Exatamente. Tá, a terceira... Fala essa, porque essa é muito tua. Gente, a terceira dica pra quem tá começando do zero. A sua caixinha é sua melhor amiga. Eu adoro dizer isso, porque, gente, leve as peças por onde você for. E eu falo caixinha porque a gente tinha uma caixinha e eu ia pra onde eu fosse, eu tava com a caixinha junto comigo. Até hoje tem gente que pergunta, tem alguma biju por aí? As pessoas sempre parecem que pensam que a gente vai surgir com alguma coisa. Tipo assim, tirar do bolso, sabe? Porque sim, isso quase acontecia. Porque era encontro com amiga, festa de aniversário de família, não sei onde eu tava com as bijus. A gente saía sempre, sabe? Alice muito mais durante a semana, porque ela vendia mais que eu, mas final de semana eu também levava pra família do Lourenço. Então, assim, na nossa cabeça fica muito claro assim, a gente começou realmente muito pequeno, porque a gente ia vendendo pra todo mundo. Era um boca a boca, entendeu? As coisas iam se espalhando. Me chamavam assim, queriam ver lá na prefeitura. Maravilha, tinha um monte de mulher, eu ia. Me chamavam na escola que a gente já tinha escutado. Não, me chamavam não, na escola que a gente já tinha escutado. Ela sabia e sentava. O que eu fazia? Eu pegava, eu sabia a hora do intervalo, eu ia na sala dos professores, batia na portinha, ia lá e oferecia para as minhas ex-professoras. Então, assim, eu não tinha vergonha de mostrar o nosso trabalho, entendeu? Não, eu tinha, mas eu mostrava. Mana, só que assim, pela Maria Cereja, porque era muito um sonho e a gente queria muito que desse certo, a Mana, ela vencia essa vergonha que ela tinha. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas que têm dificuldade em relação a falar preço, tudo isso. Eu tinha, mas eu sofria, mas eu falava, porque eu sempre fui mais tímida, assim.
Mas, assim, pela Maria Cereja eu ia, sabe? Ela fazia qualquer negócio, ela tampava qualquer negócio, bater foto que ela não gostava, fazia tudo. Mas enfim, então assim, a gente tem até um caso bem engraçado que aconteceu uma vez que a gente tava num sábado, que sábado era o nosso ponto forte de venda, a gente super saía, né? E aí a gente tava no calçadão da nossa cidade e a gente tava esperando uma lojista abrir que a gente ia oferecer. E a gente tava com a caixinha. E aí perguntaram se a gente tava vendendo doce. Não é doce, moça. Moça, tem docinho. Então assim, só que eu conto rindo, eu nunca levei isso, sabe? Né? E a gente super mostrava, super ia em todos os lugares. Então eu digo assim, a caixinha tem que ser tua melhor amiga, leve ela por onde você for e ofereça pra todo mundo, porque o boca a boca, ele é necessário e no começo ele faz toda a diferença. Faz. E uma outra coisa muito importante hoje são as redes sociais. Tem que alimentar, tem que estar ali, ó, todo dia postando, fazendo stories. Vocês já cansaram de ouvir a gente falar sobre isso, né? Mas é um aliado, assim, importantíssimo na hora da venda. Então, E, gente, muito mais fácil de escalar. Tu vai estar mostrando pra muito mais gente no mesmo momento. Então, assim, rede social, as chatas das redes sociais, mas mostrem, sabe? É muito mais... Mas hoje também, assim, ó, mostrou pra alguém, não deixou um cartão, a pessoa perdeu o teu WhatsApp, sei lá. Se ela sabe a tua marca, ela vai entrar em contato por ali. É muito mais fácil, é fácil acesso. Então, pra dar continuidade, tenha as tuas redes sociais bem alimentadas. Exatamente. Deixa eu ver o que mais... Ah, tá. Essa é bem importante também. A quinta dica, assim, é assim... Provavelmente, se tu vai começar do zero, vai começar como a gente, que não sabe nada, só sabia... A gente, na verdade, nem fazer a biju, a gente sabia, a gente foi aprendendo sozinha, tentando, fazendo, né? Mas, assim, estuda. Porque tu tem que ter consciência que tu tá abrindo um negócio. É um negócio, então busca ajuda, vai em busca de quem pode te ajudar, vai atrás do Sebrae, vai em palestra gratuita que tiver na tua cidade, que algum lugar tiver, que alguma associação estiver promovendo, mas vai em busca. A gente começou a ir em busca de tudo, para a parte de RH, para a parte financeira, tudo. A gente, onde tinha coisa gratuita, tava as duas lá sentadas. Exatamente, porque assim, a gente entendia que a gente não dominava tudo, a gente não sabia, a gente era criativa, isso a gente sabia, a gente era criativa, a gente tinha uma personalidade nas nossas peças desde o início, assim, mas a gente, e normalmente, se tu é muito criativo, se tu é bom com os trabalhos manuais, tu não deve ser muito bom de exatas, e aí os números, tu vai te embolar toda e tu precisa se desenvolver. Não, mas porque pra mim, eu não sabia nada, assim, sabe? Então, a gente realmente teve que se desenvolver nessa parte. E aí, a gente busque ajuda. Se tu não sabe fazer, busque quem sabe. A gente começou, assim, a contratar consultoria muito no começo, sabe? Então, assim, foi muito... Isso nos ajudou muito. Aqui, tem uma outra pergunta. Então, as dicas foram todas, a gente selecionou 5. Que conselhos vocês dariam para quem quer largar um emprego e viver de biju? E aí tinha uma bem específica que ela colocou assim: sem fonte de renda, morando de aluguel com 2 filhos pequenos. O que a gente tem para dizer em relação a isso, gente? Nós sempre fomos muito pezinho no chão, assim, isso é um perfil nosso, perfil Alice, perfil Aline, assim. A gente tem um perfil um pouco mais conservador. A gente arrisca, em alguns momentos da nossa história, a gente arriscou bastante, mas no começo, em especial, a gente foi bem conservador e pé no chão. Eu não, assim, se eu estivesse vivendo essa situação que colocaram aqui pra gente, muita gente fala assim, a gente recebe muita pergunta, quando é a hora de largar, quando é a hora de largar? A gente respondeu isso em outra live, mas eu vou falar de novo aqui. Eu, assim, só larguei quando a Maria Cereja pôde me sustentar. Então, e foi por 2 anos que isso aconteceu, que eu fiquei trabalhando, assim, muito. Gente, só que é muito. Era foco, era todo dia, era trabalho mesmo, assim, sabe? Não muito... era quando dá, daí convida pra um churrasco do não sei o que, e aí vai. Não, a gente não ia, porque a gente tava trabalhando e a gente ia depois. Assim, e eu trabalhava sábado, eu trabalhava muito, assim, mas eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia que ia chegar o momento onde eu ia poder largar tudo, assim, sabe?
E eu não faria nada loucamente, assim, sabe? Porque eu também, assim, eu queria ir fazendo com calma e queria fazer que o meu negócio desse certo, mas eu tinha a minha profissão, qualquer coisa se desse errado eu voltava. Porque existe medo. Vocês não pensam que a gente não sentia, porque a gente sentia muito. Quando a Mana, a gente se olhou assim, não, agora é a hora, tipo assim, ela já tava tirando o que ela precisava pra se manter, também deu um frio na barriga, porque assim, a gente sabe que empreender num mês pode estar muito massa e no outro mês pode não vender nada. Só que a gente, tipo assim, não, essa opção a gente não tem, então, sabe, é trabalho. Então, assim, deu muito medo, né? E eu lembro muito bem, quando a Mana falou, eu pensava assim, ai meu Deus, Deus abençoe que a gente esteja fazendo a coisa certa, né? Só que a gente queria muito e a gente se empenhou pra isso, mas a gente não faria nenhuma loucura de largar, né, tendo já uma família e tudo. Eu construiria da forma que a gente construiu, né, aos poucos. A gente fazia muito isso, assim, sabe, e até quando foi pro Lourenço vir trabalhar, sabe, tudo. Eu lembrei também muito, quando a mãe veio trabalhar, tudo a gente fez assim. Já deu pra fazer, a gente fazia assim, sabe? A Maria Cereja estava estruturada, a gente fez, mas a gente, enquanto não ia dando, a gente foi fazendo do jeito que a gente conseguia. Então, isso pra gente né, assim, com segurança a gente foi fazendo tudo, assim. Agora outra pergunta. Como sentiram que era hora de investir em feiras grandes? Aí eu vou dizer que talvez a gente se contradiga do não arriscamos, não sei o quê. Porque assim, gente, na verdade a história da feira foi assim, foi quando a gente foi muito pro nosso tudo ou nada. Peraí que eu tô achando a gente... Segura. Vou segurar, vou pegar aqui. Quer que eu segure? Sim. E aí, foi quando a gente foi bem pra esse tudo ou nada, porque a gente vinha de um grande período com um resultado ruim, porque a gente tinha... E a culpa era bem nossa, porque a gente tinha errado, a gente tinha um faturamento legal, mas a gente tinha errado o cálculo do nosso produto, por isso que a gente bate tanto nessa tecla de tipo assim, você sabe precificar, você precifica da forma correta, porque a gente errava o cálculo de comissão de representante e impactava direto no nosso custo, a gente não fazia o cálculo da mão de obra, então enfim, a gente errava muito e aí impactou drasticamente nos nossos resultados. Sim, a gente pagava comissão errada, né, tudo, então... E aí, o que aconteceu? A gente tinha muito sonho de participar da Bijóias, né? A gente queria muito entrar na Bijóias, iluminação de preview, era o nosso foco. A gente sempre que começou a marca, a gente já visitava essas feiras e aí o nosso objetivo, assim, se me perguntassem, no início, onde vocês queriam chegar era na Bijóias, era na iluminação de preview. E aí, a gente tava com um resultado muito ruim e a gente fez assim, vamos pro tudo ou nada. Vamos mandar os nossos acessórios para essas feiras e se eles aceitarem, a resposta que a gente quer e a gente vai dar um jeito de ir. E a gente não tinha dinheiro para participar dessas feiras. E aí, só que assim, naquela época, o período para aceitar de feira, assim, para te entrar nessas feiras, era de 2 anos, para te ser aprovada. E aí, o fato é que em 2 meses, mais ou menos, a gente foi aprovado. Eu lembro que eu ligava pra lá quase todo dia, assim, gente, vocês já chegaram nas nossas peças, conseguiram analisar? Eu era mais chato da vida, assim. Mas é que era o nosso tudo ou nada, assim, se realmente a gente fosse... Foi quando a gente pensou em desistir do nosso negócio, sabe? Já pensaram em desistir já? Sim. E foi nessa época, assim, que a gente não tava mais dando conta da pressão, assim, do não saber, do turbilhão, do tá perdida no meio daquilo tudo, sabe? E aí foi que a gente foi aprovada e foi aprovada nas 2 feiras. A gente se olhou assim, vamos escolher ou não. Daí a gente disse, não, vamos nas 2. E aí a gente arranjou dinheiro. Queria Alice pra ser minha vendedora. Desculpa te interromper, mas eu achei muito legal. Ai, Vanessa, sua linda. Aí a gente pegou e conseguiu dinheiro emprestado e foi pras feiras, sabe? E foi assim, com o coração na mão, porque a gente não sabia, a gente dependia do resultado. E assim, na feira, gente, feira é uma construção, eu digo isso pra todo mundo que vai à primeira edição. Quando eu vejo que tem alguém perto da gente, que é a primeira edição, eu sempre digo, vamos lá conversar? Porque a gente sabe que a pessoa tá com o coração na mão. É fato, feira é um investimento alto, e aí... Ninguém para no teu stand de cara. Eu sempre digo, gente,
fica tranquila, eles vão primeiro nos que eles conhecem, depois eles vão passar no teu. Porque eu lembro da dor que eu sentia. Eu via aqueles outros stands, as pessoas lotadas, e a gente se olhava assim, meu Deus, será que não vai entrar ninguém? Será que ninguém vai enxergar a gente? Sabe? Então era muito ruim. E assim, e o fato foi que na primeira edição a gente só pagou as contas, tá? Só que assim, a gente sabe de muitas pessoas que nem pagaram as contas. E o que eu quero dizer é assim... É bem raro alguém explodir na primeira edição. Na primeira edição. Isso acontecia quando o mercado estava muito aquecido. Não é mais o caso. Então, feira tem que ser trabalhada. A gente foi dar... eu vou subir um pouquinho, peraí. Tá. A gente foi dar muito certo na quarta edição, que a gente viu um resultado massa, assim, sabe? Então... Pra dizer pra vocês, essa foi a primeira decisão, foi um risco que a gente correu, né? E aí ele deu muito certo, mas foi também com o passar. Foi com o passar do tempo, mas o que foi legal foi também assim, que a gente foi e a gente já foi assim, a gente captava todos os clientes, todo mundo que passava, a gente pegava os dados e a gente foi fazendo um trabalho depois. E isso, assim, as feiras nos ajudaram muito, assim, porque às vezes mesmo os clientes que a gente não tinha vendido, a gente tinha como ter um contato com eles, porque a gente trocou ideia com a pessoa entrou no stand, conversou e tal, então foi um trabalho de formiguinha e no fim deu muito certo. Então a gente sempre fala assim, a gente gosta de compartilhar porque a gente nunca foi a empresa que deu muito certo de cara. Assim, sabe? A gente sempre teve que, pôr a mão na massa, sabe? A gente sempre dava umas quebradas de cara assim no começo e aí depois o negócio ia. E a gente foi aprendendo muito com tudo isso, assim, sabe? A gente foi ganhando muita bagagem e deu certo. Por isso que a gente gosta muito de mostrar a nossa trajetória e contar pra vocês os perrengues que a gente passou, as coisas que a gente fez, porque a gente errou muito. E se a gente errou muito, a gente quer mostrar que hoje a gente tem uma empresa sólida e que dá certo. Então, assim, erraram muito? Tá tudo bem. Errou, mas quer viver de biju? Tem jeito, sabe? Dá certo, né? Tudo tem como ser consertado e todo erro serve. Eu sempre repito isso, assim, todo erro serve pra te aprimorar. Assim, todos esses erros, meu Deus, quanta bagagem, quanto aprendizado. A gente aprendeu muito de tudo, de equipe, de administração, de venda, tudo. E a gente sempre diz que a gente vai morrer em obras, mas assim... Mas é que um dos nossos valores, eu não sei se eu já comentei aqui, mas é a melhoria contínua. A gente sabe que nunca vai estar perfeito, então a gente sempre vai ter o que melhorar. E aí a gente vai atrás disso. Isso aí. Ai, gente, chegamos à última pergunta. Gente, eu tô com dor no braço, Brasil. Tá, eu seguro. Deixa eu pôr pra cá que fica melhor. Gente, desculpa esse tremelique aqui, é porque... Tão tontas! A gente usou muito o celular e aí ele precisa ser carregado. Carregado, né? Ficou uma bagunça essa live. Gente, então é isso, tá? Eu vou dizer pra vocês que façam print, marquem a gente, compartilhem, tá? Com quem vocês acham que precisa. E uma coisa muito importante, a gente vai fazer um post logo depois dessa live. E se você gostou, bota a hashtag Bora Viver de Biju, tá? Isso, vamos fortalecer a nossa comunidade. Comenta na publicação que a gente vai fazer agorinha. Agorinha. Tá bom? Então, beijo.